Estão escutando a gente? Ok. A gente começou aqui, o som não estava saindo, né? Mas agora está. Vou retomar aqui o início, né? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse evento que marca o lançamento da Vivescence Terapias. A gente escolheu a Semana da Natureza, né? O Dia da Natureza, que é no próximo domingo, para marcar esse lançamento, porque a gente acredita muito na importância dessa conexão com a natureza interna e com a natureza externa. E sabendo que temos vivido muitos processos de devastação, né? A gente também vem trazer uma conscientização sobre esse momento. Então, quem somos nós? Eu vou falar um pouquinho de mim, a Fernanda se apresenta já já. Eu sou Lucas Amaral, eu sou professor universitário no curso de Psicologia aqui em Brasília há 6 anos, né? Tenho doutorado na área de Ciências Sociais e estudo, né? Gênero, raça, relações de sexualidade, relações de poder. Venho também com um trabalho há alguns anos de comunicação não violenta, tanto na sala de aula e agora, cada vez mais de um viés terapêutico. E estou num momento muito especial da minha trajetória, que é a finalização da minha formação como psicoterapeuta corporal Core Energetics. Sou facilitador e idealizador também no grupo Homens Essenciais, Vivências Terapêuticas e Rodas de Conversa para Homens. Então, eu sou a Fernanda Palmerston. Prazer, para quem não me conhece, eu sou aromaterapeuta, sou psicoterapeuta corporal, trabalho com Core Energetics no consultório, atendendo pessoas com terapia individual. Também sou aromaterapeuta, como eu falei, atendo individualmente e também dou o curso, né, o Essencial da Aromaterapia, que é um curso muito especial para mim, é um projeto de vida. E também sou facilitadora do grupo Mulheres Essenciais, que é esse projeto parceiro aí do Homens Essenciais, é um grupo de vivência para mulheres. E é isso, a gente gosta muito de cantar, né? Então a gente vai cantar um pouquinho para vocês. Ao longo de hoje a gente vai falar um pouco mais da importância do Dia da Natureza, que é a Vivescence, e trazer um pouco para vocês os benefícios das ferramentas que a gente trabalha aqui no Vivescence, tá bom? Então vamos lá. Né? Vamos lá, ontem foi lua cheia, e a gente, então, veio aqui, né, cantar para vocês, celebrando a lua cheia. Essa é uma música autoral minha e da Fernanda, e para a gente é muito especial cantar essas músicas. Te celebro lua cheia, me clareia o meu dia. Te celebro lua cheia, me clareia o meu viver. És rainha desta terra, nos inspira com sua luz. És rainha desta terra, nos inspira com sua luz. Tua livre leve solta vem e congela o meu mar. Com sua luz que irradia nossa melodia mantiver. Tua livre leve solta vem e governa o meu mar. Com sua luz que irradia nossa melodia mantiver. Tua que se faz minguante para depois crescer. Se faz nova e renova cada ciclo viver. É símbolo do meu tempo, doar e receber. És
mistério que revela a força que vem do ser. É símbolo do meu Deus, dar e receber. É mistério que revela a força que vem do ser. Ai, que alegria, hein, gente? Cantar, né, para vocês aqui, celebrar a lua cheia, né, e honrar, né, esse princípio essencial da natureza, que é a luz que se manifesta, né, através do sol, que irradia a lua, que nos garante os ciclos da vida. Então, falando em natureza, a gente quer falar um pouquinho para vocês desse ciclo, né, especial Semana da Natureza, começando um pouco com um resgate importante do nosso olhar, tá? O que é a natureza? Então, nesse momento, eu quero te convidar a olhar ao seu redor e procurar aonde está a natureza. Olha aí ao seu redor. Se você está em casa, está numa sala, você está com pessoas, onde está a natureza? Muita gente tende a olhar a natureza como um elemento externo de si. Eu mesmo, há muito tempo, olhava para a natureza lá fora, as árvores, as plantas, o céu, o sol, a lua. É óbvio que esses são elementos centrais da nossa natureza. No entanto, nós somos natureza. E há muito tempo, os povos originários de diferentes partes do mundo vêm trazendo essa mensagem para nós. Eu trouxe aqui um trecho do cacique Seattle, né, que escreveu uma carta muito famosa em 1855. Essa carta está disponível na internet. Naquele momento, ele temia, né, a invasão do oeste norte-americano por parte da vida urbana, dos grandes empresários. E ele clamava pela responsabilidade com a terra, com a natureza, com a fauna, com a flora, principalmente. Ele falou o seguinte: ferir a terra é demonstrar desprezo pelo Criador. Com força, poder e coração, conserva-a para teus filhos. Nosso Deus é o mesmo Deus, essa terra é querida por ele. Ele chamava a atenção para os brancos de que não havia diferença na relação entre o que ele vivia com o seu povo, com a terra, e o que todos vivemos. Ele chamava a atenção para a interdependência complexa entre todas as coisas e para esse necessário cuidado, né, desse nosso solo comum, desse nosso habitat comum. Essa frase, gente, é um trecho de uma frase de 1855, já um mundo muito urbanizado, industrial, mas nos dias de hoje, essa continua sendo a mesma mensagem dos povos originários. Eu trouxe aqui uma frase do Ailton Krenak, uma importante liderança indígena no Brasil hoje. Tem um livro fantástico, né, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele tem representado realmente assim, uma voz de consciência, encontrando, né, diferentes personalidades, viajando o mundo e divulgando mesmo, né, a sua voz, que é uma voz de resgate da importância da sustentabilidade, da relação entre eu e o outro, eu comigo mesmo e eu com a natureza. São três elementos centrais de uma ecologia fundamental que ele traz para nós. Ele fala assim: estamos há muito tempo divorciados desse organismo vivo que é a Terra. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só os que em diferentes graduações são chamados de indígenas, índios ou povos indígenas, mas todos e todas. Enquanto a humanidade
estiver se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas tomam conta e submetem o planeta. Acabam com as florestas, montanhas, transformam tudo em mercadoria. Essa frase dele, gente, é acompanhada de uma série de reflexões, mas o mais profundo, ela me chama a atenção por uma coisa, que a mesma privatização, a instrumentalização que a gente faz dos elementos da natureza fora, é o que a gente acaba fazendo com os elementos da natureza dentro. A gente literalmente está se plastificando com a nossa alimentação, nos tornando uma sociedade analgésica, onde todas as pessoas procuram, né, radicalmente o uso de medicamentos. A gente não respeita as tradições dos povos, né? Eu falo a gente como humanidade. E esquecemos de escutar a voz da sabedoria dessas lideranças que há séculos chamam a atenção para a importância do cuidado. Nós, da Vivescência, então, eu e a Fê e toda a nossa equipe, a gente vem com essa proposta de resgate dessa mensagem, a gente quer escutar as vozes dos caciques Seattles, dos Ailton Krenax, e a gente não quer só escutar como uma força retórica aqui que a gente vem falar para vocês porque é bonitinho. A gente também convida vocês a participar de uma campanha que a gente está lançando, que é uma campanha de ajuda e fomento a organizações da sociedade civil que estão trabalhando ativamente para ajudar na sustentabilidade de alguns biomas do nosso Brasil. Então, a gente trouxe para vocês no nosso Instagram, e a gente vai encaminhar também por e-mail, o nome das organizações e as formas de ajudar, por exemplo, o SOS Pantanal, os bichos do Pantanal, né, que são organizações que estão cuidando, por exemplo, das atuais queimadas que aconteceram, que foram das queimadas mais radicais que aquele bioma já sofreu em todos os tempos. Né? O Brasil está em chamas. Se a gente for olhar hoje, exatamente hoje, agora, a Chapada dos Veadeiros, muito próximo de Brasília, um lugar que a gente tem muito carinho, eu e a Fia, a gente tem um espaço comunitário lá, junto com amigos e parceiros, também está em chamas. E aí a Brigada Voluntária da Chapada dos Veadeiros está ajudando, está recebendo doações. Eles estão precisando de luvas, de abafadores. São pessoas que voluntariamente estão lá, indo apagar o fogo. Muitas delas se machucam. E a gente tem notícia de pessoas que perderam suas casas inteiras. Então, a intenção desse evento não é só lançar a Vivescência, como esse projeto que tenta resgatar o que é essencial para nós, como a natureza interna e a externa. Mas é convocar um olhar de que espiritualidade, autoconhecimento precisa ser engajado. Não pode ser só um monte de palavras bonitas, precisa ter envolvimento prático, ação prática. E a gente convida vocês a se juntar a gente nessa iniciativa. Você quer falar alguma coisa, meu amor, sobre esse tema? Já vou falar depois também. Beleza. Então, vou dar seguimento para as atividades de hoje para falar um pouquinho sobre um dos pilares da Vivescência Terapias. É o pilar que eu, então, coordeno dentro da nossa escola, que é comunicação não violenta, que muitas pessoas chamam dessa cifra, né, dessa sigla CNV, comunicação não violenta. Começo fazendo um convite a vocês. Olha para essa girafa. Né? A girafa é um símbolo desse método criado pelo Marshall Rosenberg. Por quê? Porque ela tem um grande pescoço que permite ela uma visão ampla, uma visão de cima, né, do território, da natureza. E porque tudo indica, uma série de pesquisas, enfim, estudos mostram que a girafa tem um coração muito forte. Há quem diga que ela tem o coração mais forte da natureza. O coração como essa força amorosa, né? Essa busca de conexão. Então eu venho convidar vocês a conhecer um pouquinho da comunicação não violenta e brincar com essa ideia de que a gente possa ser girafa. Sejamos girafa, né? nesse sentido simbólico. Com uma visão ampla e com um coração quente, aberto para a conexão. Antes de começar a falar da comunicação não violenta, hoje eu me propus a falar um pouco da relação desse método com a cultura de paz. Muita gente pergunta o que é a paz e aonde está a paz. Eu tive a oportunidade de ser facilitador da formação holística de base para jovens, que é um projeto da Unipaz, Universidade Holística da Paz, e
aprendi muito também num curso de formação sobre um método chamado A Arte de Viver em Paz, que foi desenvolvido pelo Pierre Weil. Pierre Weil é o idealizador da Unipaz, é o idealizador da Arte de Viver em Paz, um psicólogo que desenvolveu assim uma psicologia cosmotranspessoal, um cara assim fantástico que realmente deixou um legado. E eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho sobre o conceito de paz. Em primeiro lugar, a mesma pergunta que eu fiz para vocês, onde está a natureza, ela tem tudo a ver com essa pergunta, onde está a paz. A paz está dentro de nós, mas a paz não é o que a gente tem, que a gente controla, não é o ato de ter, ela é uma experiência. E paz, gente, não é ausência de conflito, de hipótese alguma. Paz é movimento. Quando eu olho para a natureza e ela muda seus ciclos, em alguns momentos as folhas caem e o tempo fica seco, e no próximo momento a chuva vem, a terra floresce, a gente vê as flores, vê as matas, a gente está vendo uma natureza cíclica, uma relação cíclica, orgânica. Esse movimento, segundo Pierre Weil, ele é a paz. A paz é movimento, então. Em algumas vezes, ela demanda conflito para que Martin Luther King ou Mahatma Gandhi tivessem lutado por questões políticas essenciais há muito tempo atrás, né? O Mahatma Gandhi com a independência da Inglaterra, o Martin Luther King contra o apartheid. Eles precisaram de conflito, eles precisaram colocar a boca no trombone, eles precisaram convocar as pessoas a buscarem em si princípios éticos que resgatassem a girafa dentro delas. Essa ideia da interdependência, do cuidado. Eu costumo dizer que o cuidar é, talvez, um dos elementos centrais da definição do que é o ser humano. Na base do ser humano existe o que é a comunicação. Sem comunicação, sem linguagem, a gente não seria humano, porque a gente sequer conseguiríamos pensar nós mesmos. E sem interdependência e cuidado, nós não sobreviveríamos como espécie. Então, onde está a paz? Ela está dentro de nós, nesse movimento que permite o fluxo do meu espaço na relação com o outro, da minha direção na direção do outro. Se eu não estiver disposto a entender quem é o outro, qualquer outro que seja, eu vou viver apenas a minha visão de mundo. E do meu ponto de vista, que é apenas uma vista de um ponto, talvez eu não entenda a vista do ponto daqueles que me rodeiam. E talvez eu nem estabeleça comunicação, cuidado, isso gere isolamento. O paradigma da paz, então, ele é um paradigma de união. Ele rompe o paradigma da separatividade, que é uma tendência coletiva do mundo contemporâneo. As pessoas estão se tornando cada vez mais individualistas, fechadas em si mesmas. Tem um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, em que ele fala para a gente que esse excesso de fazer, de ter, de produzir, de performance, está gerando verdadeiros infartos da alma. Se no passado as pessoas tinham medo de vírus, como é o caso do coronavírus hoje, elas não são só afetadas por esse tipo de vírus, elas são afetadas por verdadeiros vírus subjetivos. Né? Alguns documentários recentes têm mostrado o quanto estamos perdidos numa busca incessante de se mostrar para os outros, de mostrar que a gente tem, que é, que faz, e isso está gerando uma sociedade cansada, esgotada, sem o elemento central da girafa, do cuidado, dessa visão ampla, desse coração forte. Então, gente, paz não é separatividade, um isolamento, não é ausência de conflito, e não é um estado de harmonia fixa, aquela imagem bucólica em que uma pessoa se coloca num lugar para deitar e ver o tempo passar. Isso pode até ser um momento de paz, mas a paz ela envolve movimento, união, cuidado e disponibilidade de se movimentar na direção do outro. A paz é um paradigma de união. A cultura de paz, então, é um paradigma de unidade. Falando na natureza, construir paz para a natureza é entender que a relação que existe dentro de nós, a natureza interna, está intimamente ligada com a natureza externa. Cuidar de fora e cuidar de dentro é construir cultura de paz. E aí, então, né, para falar do que eu faço na Vivescência, do que eu venho trazer como arte, como ciência, como prática, eu vou falar da comunicação não violenta.
Não é à toa, né, que hoje, dia 2 de outubro, é o Dia Internacional da Não Violência. A não violência, dentro do princípio hindu, do ahimsa, né, que é um termo sânscrito, significa uma atitude de não combate, de não conflito, de não resistência em relação a todo e qualquer outro. Então, ela não é uma ausência de opinião, de posição, de movimento, de disposição. A não violência, ela é um ato de que todas as minhas ações que surgem da minha responsabilidade, dos meus princípios, não firam o outro, não neguem o outro. Eu costumo dizer, né, que a gente tem 2 caminhos com a comunicação, que é o caminho da sinceridade, que é aquele caminho que a gente pode falar as nossas verdades para os outros a partir daquilo que nós necessitamos e nós sentimos. E tem o caminho do sincericídio, que é quando a gente usa a nossa verdade para machucar ou para negar o outro. A não violência é um caminho da sinceridade. Ela jamais vai ser utilizada para subjugar, para violentar qualquer pessoa. Mas olha só, a comunicação não violenta, então, como um princípio que resgata a comunicação humana para a produção de não violência, ela talvez seja um dos métodos e processos mais revolucionários que a gente pode ter acesso hoje de uma maneira pública, de uma maneira simples. Por quê? Porque as pessoas estão em guerra. Estão em guerra consigo mesmas, estão em guerra com os outros. Durante a pandemia, existem uma série de dados que mostram que aumentou a violência doméstica, que aumentou separações entre casais, que aumentou o uso de álcool, drogas e a depressão, o suicídio, a ansiedade. Isso demonstra um estado que não é um estado de não violência, demonstra um estado de violência, de todos para consigo mesmo, de todos para com todos. Então, a comunicação não violenta, ela busca, através de um processo, né, de um processo que demanda que a gente possa resgatar o que nós necessitamos, o que nós sentimos, construir um caminho de paz, de movimento, né, mas de um movimento que gera saúde, que gera cuidado. Beleza, o que é esse método? É um método desenvolvido por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. Ele faleceu em 2015, nasceu em 1934, e ele conta, né, que na década de 60, ele e a família dele foi morar em Detroit, nos Estados Unidos, e estava acontecendo muitos conflitos interraciais. Né? Os Estados Unidos, como a gente sabe, viveu o apartheid. Em determinado momento, as pessoas entraram em um verdadeiro estado de guerra na cidade deles. E ele e os pais deles se trancaram na casa deles por mais de 3 dias. Ficaram trancados naquele momento ainda, digamos, já um pouco adulto, né? Mas ainda muito achando tudo muito estranho. Ele questiona qual era o sentido da gente viver em sociedade, qual era o sentido das pessoas discriminarem as outras por causa da cor da sua pele. E aí ele diz que fez uma promessa para si mesmo naquele momento, que ele viveria em prol da construção da não violência. Ele teve contato com a história do Mahatma Gandhi, e aí a partir do estudo do princípio do Ahimsa, e com estudos da psicologia positiva, da psicologia comportamental, cognitiva, de Carl Rogers, que tem toda uma visão centrada na pessoa, e de outros filósofos, o próprio Nietzsche, né, e o próprio Jean-Jacques Rousseau, ele vai desenvolver esse caminho, chamado comunicação não violenta. É um método, tá? É um método de resolução pacífica de conflitos, pode ser utilizado no ambiente de trabalho, pode ser utilizado nas relações afetivas, cada vez mais tem sido utilizadas, pode ser utilizado no ambiente educacional. Eu trago isso muito para a minha sala de aula, meus estudantes que devem estar assistindo a gente agora sabem disso, mas é um método que ele não é assim utilitário, você usa, né, as ferramentas ali da comunicação e pronto, agora eu sou perfeito. Não, é um processo. Quer dizer que quem pratica comunicação não violenta não sente raiva, não briga. É a Fê que sabe aqui, né? Eu e ela, a gente tem os nossos momentos de conflito. Mas a comunicação não violenta, ela convida a gente, através de um processo, que envolve 4 passos, a lidar com esses conflitos de uma maneira mais íntegra, a saber colocar na mesa o que é de cada um e a buscar construir acordos. Porque sem acordos, a gente, né, se devora. O Daniel Goleman mesmo fala no livro dele, eu esqueci agora, é a inteligência emocional,
Tem um capítulo que ele fala só de relacionamentos afetivos. Ele vai dizer que as principais causas de guerra, né, de término de relacionamentos de casal é por causa de conflito na comunicação, e principalmente por causa de rotulação. O esposo e a esposa se rotulando um ao outro. Uma certa vez, eu conversar com uma estudante, ela falou, meu marido parece uma parede. E aí eu falei, nossa, mas o que isso significa para você? Ele não fala, ele é calado, porque ele não expressa as emoções. E eu falei, mas o que você conversa com ele? Ela falou, eu chego para ele e falo que ele é uma parede. Eu falei para ela, olha, então se você quer conversar com ele, falar para ele que ele é uma parede é a última coisa que vai fazer ele conversar com você. Vai ser a última coisa que vai fazer ele realmente se sentir à vontade para abrir uma expressão emocional que já é limitada. Então, a comunicação não violenta é esse método, e eu vou explicar para vocês os 4 passos por quais a gente passa nesse método. Só que, gente, eu vou dar uma síntese de uma síntese, porque eu quero aprofundar com vocês amanhã e domingo sobre o uso da comunicação não violenta no nosso dia a dia, principalmente nas relações sexuais e afetivas. A Esther Perel, que é uma terapeuta muito famosa, que fala sobre sexualidade e desejo nos relacionamentos, ela fala, olha, sem uma boa comunicação, toda relação está fadada a se perder do seu prazer. E ela vai, inclusive, falar do Mark Rosenberg e da Brené Brown, que traz também um elemento aí do contato com a comunicação não violenta, para falar assim, gente, ou a gente muda as relações sexuais e afetivas com uma nova ótica de acordos e de busca de resgatar o que é erótico, o que é prazeroso, ou a gente vai viver uma era dos divórcios. E isso pode ter consequências severas para nosso modo de relacionar uns com os outros e para a nossa própria ordem coletiva. Tá? Então, 4 passos. O primeiro passo é a observação. Tudo que acontece na nossa vida, tudo, tem vários pontos de vista. Qualquer acontecimento, se agora alguém deixar cair um copo de água no seu colo, existem várias formas de olhar para esse evento. Se a gente não olhar objetivamente para os eventos que nos ocorrem, o que vem ao invés do que é observação? A imaginação. Então, imagina, estou dirigindo meu carro, uma pessoa me tranca, eu gosto desse exemplo porque isso aconteceu de verdade, uma pessoa me tranca, eu me sinto acuado. A minha tendência, isso aconteceu de fato, foi querer xingar o cara. Agora, se eu parasse para observar objetivamente, o que aconteceu era uma pessoa correndo alucinada, eu não sei o que estava acontecendo na vida dela, que me trancou o meu carro e depois seguiu em frente. Em vez de eu entrar na guerra, ir atrás dele, começar a brigar e xingar e etc., eu posso observar factualmente o que acabou que acontecer. E aí eu posso entrar em contato com o que eu necessito. O que eu necessitava? Segurança. Fiquei assustado. O carro passou, achei que eu ia morrer, entendeu? E eu xinguei a pessoa de tudo. Ela nem sabe, mas eu xinguei. A grande questão aqui não é se eu xinguei ou não xinguei. A grande questão aqui é o que aconteceu. Se eu simplesmente começo a chegar e falar para a Fê, olha, sabe o que aconteceu agora? Uma pessoa me perseguiu e começou a me trancar, e é um louco, e etc., eu vou estar construindo rótulos e a minha imaginação vai estar em operação. E a imaginação, ela atua, principalmente quando a gente está nervoso, de 2 modos. Rotulando e julgando moralizadamente, né? São julgamentos moralizadores. Então, eu vou falar que o outro é errado, que o outro é ruim, que o outro é mau, ou eu vou falar que o outro é alguma coisa que é um rótulo, é uma parede, por exemplo. É sei lá, vou falar algum xingamento. Então, o primeiro resgate é o que acontece de fato com as coisas. Sempre buscar, com detalhamento, descrever o que está acontecendo com a gente. A partir daí, a gente olha para o segundo passo, que são os sentimentos. O que eu senti quando o carro me trancou? Senti um susto, eu senti medo. Se eu não tomo posse de que esse sentimento é meu, eu estou dando para o outro, né, toda a prerrogativa de fazer o que quiser comigo. Imagina uma relação afetiva, eu e a Fê. A gente tem que dividir tarefas de casa. Se, por exemplo, eu estou muito cansado e eu vejo ela deixando as coisas bagunçadas pela casa, e eu não sei dizer para ela, olha, eu tenho me sentido cansado, eu tenho uma necessidade que é de organização. Vamos nos organizar de uma maneira assim, 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 assado. Se eu não tiver essa condição de falar com ela, o que eu vou fazer é engolir. E aí eu estou guardando o quê? Frustração, cansaço. Aí começa a vir raiva, aí começa a vir ódio.
Aí, de repente, o que isso vira? Uma briga de casal. E aí, em vez de conversar qualquer coisinha, olha, na última semana você deixou os seus livros em cima da minha mesa por 2 vezes. Né? Em vez de observar, o que eu vou dizer? Você é muito baguncenta, pelo amor de Deus, eu não dou conta mais. E aí, o que a gente vai viver? Uma separação, porque ela vai escutar e falar assim, que isso, sai fora, sai de perto, não quero saber de você. E, em vez de construir conexão, união, cuidado, resgate de uma natureza erótica, sensual, afetiva, estamos construindo separação. Beleza, os sentimentos são os pais das necessidades. Todo e qualquer sentimento carrega uma necessidade. Inclusive, o Marshall Rosenberg vai dizer para a gente que toda violência ou agressividade é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Há quem diga que toda violência é fruto do medo. É o medo quem gera as violências. Porque se eu confiasse, por que eu teria que ser violento com o outro? As necessidades, então, gente, são necessidades nossas e não pseudo-necessidades, tá? Então, por exemplo, a casa está bagunçada, eu estou cansado e tenho necessidade de organização, poxa, eu tenho necessidade de organização. Não é assim, nossa, eu tenho necessidade de uma relação mais consciente. No fundo, aí isso está apontando para o outro e já está implicando em dizer que o outro é inconsciente. Não, isso é mentira, isso é uma pseudo-necessidade, isso é uma maneira sutil da gente acusar o outro. Então, necessidades são sempre nossas. Qual que é a principal necessidade que todo mundo tem? De alimentação, de sono, de descanso. E aí a gente começa a ir pelos níveis, né, de amor. Então, são níveis, vai do nível corporal e físico até o nível mais espiritual e subjetivo que envolve o amor, a conexão, né, a cooperação. Mas a gente passa por outros, por exemplo, de segurança, de respeito, de como eu posso dizer, de condições materiais mínimas, conforto. E aí tem milhares de necessidades, a gente pode estudar elas depois por cada faceta, por cada esfera da nossa vida. Mas isso vai do físico ao etéreo, né, ao espiritual. E após isso a gente tem o 4º passo, que são os pedidos. Em toda e qualquer situação adversa que envolve uma comunicação, uma necessidade de construção de acordo, se a gente não estiver disponível para ser vulnerável, como diz a Brené Brown, a coragem de ser vulnerável, a gente vai fazer o quê? A gente vai impor em vez de pedir. A diferença da imposição e do pedido é que a imposição, ela manda, e o outro obedece se ele achar que quer. Ele talvez obedeça por medo e a gente vai criar uma relação de separação. O pedido não. Todo e qualquer pedido ele é vulnerável porque ele envolve a capacidade do outro de dizer o seguinte: não. E olha, tem uma coisa que nós não fomos ensinados a escutar não. A gente não foi ensinado nem a falar não, nem a escutar não. Mas são 2 coisas muito importantes, porque elas dizem respeito à nossa construção de limites. Todo mundo precisa de limite. Todo mundo. Todo mundo é um que precisa de um limite para se tornar 2, para se tornar 3. Pedidos, então, são construções de acordo, são perguntas. Então, imagina, eu, falando do caso da bagunça em casa, eu estou cansado, a Fê deixou 2 vezes os livros em cima da minha mesa e aquilo, naquele momento, pelo meu cansaço, me gerou um incômodo. O que eu poderia fazer? Ao invés de dizer, você é baguncenta, ou então eu guardar, engolir, não dizer nada. Eu explicar. Olha, eu observei que nessa semana você deixou 2 vezes os seus livros em cima da minha mesa. Poxa, eu estou me sentindo muito cansado ultimamente, estou me sentindo muito desorganizado e tenho uma necessidade de organização, de espaço. É possível você guardar os seus livros quando você usar? Eu sei, gente, que quando eu falo assim parece algo meio artificial, meio Robocop, mas não é. Não é mesmo, tá? Isso é um processo. Quanto mais se pratica, mais ele se torna praticável. Então, eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais da comunicação não violenta amanhã e domingo, sendo que aqueles que se inscreveram, aqueles e aquelas que se inscreveram no nosso evento vão receber um e-book gratuito com 7 passos da comunicação não violenta para a construção de relacionamentos saudáveis. Gente, eu estou preparando isso
com muito carinho, pesquisa, realmente assim, com o meu coração, e eu convido vocês a saber um pouquinho mais. Quem tiver interessado, interessada, segue a nosso Instagram, Viva Essência Terapias, o nosso YouTube, né, Viva Essência Terapias, ou participe do nosso canal do Telegram, onde a partir de agora a gente vai mandar semanalmente áudios exclusivos com esses conteúdos bem destrinchados, tanto com questões mais teóricas, mas com convites a reflexões práticas. Vem com a gente, que é só sucesso, viu? Então, um beijo grande. Vou passar aqui a palavra para a Fê. Temos música? Me conta, amor, sobre essa música. Que música é essa? A gente pensou em trazer, então, agora uma música para vocês, que é uma música autoral do Lucas, e tem a ver com esse tema da paz, né, da comunicação. Também tem a ver com um renascimento, quando a gente entra nesse meio do autoconhecimento, de se buscar, de se conhecer. A gente geralmente passa por um momento aí de se redescobrir, né, quem somos nós. E essa música fala um pouco sobre isso, né, sobre deixar para trás o passado, uma nova vida, um novo momento, né, viver a comunicação de uma forma mais integrada. Fala também da água, né, que tem a ver com o tema da natureza, que a água nos inspira bastante. Foi uma música que veio no momento que você estava estudando as águas, né? Eu esqueci de falar disso, né? No meu mestrado, eu estudei chamava Centro de Estudos Transdisciplinares da Água. E dentro desse centro de estudos, eu tive contato com um caminho pedagógico que chamava Transdisciplinaridade das Águas, desenvolvido pela professora Vera Catalão. Então, foi o meu mestrado, assim, eu mergulhei nas águas, literalmente, e essas metáforas das águas, elas foram me inspirando. Então, para mim, a grande professora das comunicações são as águas. As águas carregam as mensagens da natureza, e num sentido simbólico, mas num sentido prático, elas nos ensinam realmente a nos comunicar, a ser transparente, a saber encontrar as brechas das nossas necessidades, dos nossos desejos, a não construir barreiras, a não barreirar os nossos sentimentos, as nossas relações, a fluir, a unir. Então, a água é realmente inspiradora. E aí vocês podem só fechar os olhos se quiser para escutar a música. Respirar fundo. Deixa a água sentar, escute o coração, turbulência vai passar. Fala a intuição da lama, nasce o lótus da busca, nasce a paz da lama. Nasce o lótus da busca, nasce a paz. Deixa a guerra para trás. Ela já ensinou. O tempo agora é da paz, de viver por amor,
fonte cristalina me dá nascente compaixão, silencia, abraça as guardas para a fluida mãe intuição. Prepare todo o seu ser para se comunicar, que cada palavra sua seja água mansa acalmar o passado. Já foi embora, o rio já não é igual. O passado já foi embora, o rio já não é igual. O movimento da existência dilui todo o rancor. A divina natureza te cura de toda dor. Água leve, água pura, desaguar na imensidão. Água livre, diluindo o medo do coração. Amansa todo o seu ser, deixa sua lama sentar, vê nascendo sua lótus, viva o seu despertar, integrar o que há dentro e gerar fora a união, integrar o que há dentro e viver a religação. Respira fundo, profundamente, sente seus pés no chão, seu corpo, onde você estiver recostado, recostada. Se precisar, dá uma esticada no corpo, no pescoço. E a gente vai dar continuidade a essa noite especial. Então, gente, dentro desse assunto que a música falou no final, né, da reconexão, a religação, né, que a música fala, eu acho que tem a ver com a importância da gente se reconectar
Por que eu falo reconectar? Porque a gente, ao longo da nossa vida, nós fomos nos desconectando muitas vezes de nós mesmos, do nosso corpo, das nossas sensações, das nossas emoções, e também, né, da natureza como algo que é parte de nós. Então, a nossa visão, né, instrumentaliza muito a natureza como algo fora. Mas nós somos animais, então nós somos natureza. Agora, a gente perdeu um pouco esse contato com o nosso instinto, né, animal, que tem a ver com o corpo, com as emoções e tudo mais. Por quê? Ao longo da nossa educação, a gente passa por um processo de criar couraças. Eu venho falando disso aqui no YouTube, nos vídeos, para vocês, explicando um pouco mais o que é a Core, que é uma terapia neo-haitiana, tem a ver com essa visão. Então, quando a gente cria essas couraças, a gente é como se o corpo fosse contraindo e as emoções também, e a gente perde contato com o quê? Com o nosso mundo interno. Então, eu vou dar um exemplo meu para vocês, para não ficar tão abstrato, né? Essa coisa de mundo interno, parece estar falando de uma coisa mística, né? Não tem nada de místico, é bem prático mesmo. Quando eu comecei a fazer terapia, eu não sabia o que eu estava sentindo, né? Meu terapeuta perguntava para mim, fecha os olhos, o que você está sentindo? Qual é o sentimento que está aí? E eu não sabia dizer. Então, isso é muito comum, tá? A gente perder esse contato com o nosso interior. Agora, eu quero falar, antes de falar das ferramentas que a gente traz no Vivesense para essa reconexão, eu quero falar um pouquinho de alguns dados, né, desse momento do fora, que é a nossa realidade atual, né, do Brasil e do planeta. Então, eu entrevistei aqui no Vivesense, no Instagram, a Rosângela, na quarta-feira, que é uma pessoa que é química, né? Ela trabalha no IBAMA, dentro dessa parte de políticas ambientais. Então, ela trouxe alguns dados bem interessantes. E com relação ao Pantanal, especificamente, os incêndios que estão acontecendo lá, inclusive tem um outro dado de uma outra pessoa que trabalha dentro da Câmara com as políticas ambientais, que diz que amanhã, por exemplo, a programação para Cuiabá, a temperatura era 40 graus. Então, que os focos iam voltar. Mas até agora, o Pantanal já foi 23% da fauna, né, e da flora destruída. Tá, gente? Então, isso significa mais ou menos 3 distritos federais, com relação ao tamanho dos hectares lá da região, né, do Pantanal. Então, é muito sério, muito grave isso que está acontecendo hoje. Vou passar aqui para nós. Essa questão da Amazônia também é uma questão que é bem preocupante. Porque esse ano foi um dos maiores índices de desmatamento e queimadas na Amazônia. Então, teve aí nos 2 últimos anos um aumento de 171% da área de desmatamento da Amazônia. Então, assim, é muito sério, porque é a nossa floresta mais importante, né? O pulmão, não só do Brasil, mas um dos pulmões do mundo, é a Amazônia. Agora, indo mais para o geral, né? Tem a questão que o aquecimento global é visível, as temperaturas estão aumentando, e o efeito estufa também. A destruição da camada de ozônio também está cada vez maior, né, devido a essa questão da poluição e do aquecimento global. E também tem um outro dado que a Rosângela trouxe que eu achei bem importante, que é, desde 1970, a Amazônia já perdeu 20% da sua área de floresta. Então é muito triste, né, a gente pensar isso, que em 20, 30, 50 anos, né, foram 20% de floresta, tá? E também tem a questão do derretimento das geleiras, tá, gente? Que está acontecendo já. E já aconteceu um aumento de 4% no nível do mar. Então, realmente, assim, e aí, né? Quais são as consequências disso? Como é que a gente lida com isso? Porque, às vezes, eu não sei vocês, mas eu me sinto muito impotente com relação a essas questões, né? A gente se acha muito pequenininho, que é uma coisa muito grande. Né, mas sim, a gente pode fazer a nossa parte, tá?
Agora, quais são as consequências na prática, que até a Rosângela trouxe também, e eu concordo, né? Essa questão das doenças, inclusive da pandemia, do Covid-19, tem a ver com esse desequilíbrio no planeta. O desequilíbrio do bioma, da temperatura, da exploração dos animais, né? E tudo isso. Então, eu acho que, assim, diante da realidade atual, a gente precisa cuidar do planeta e mudar um pouco as nossas atitudes com relação a algumas coisas, né? Então, essas questões são micro e macro, né? Porque tem uma parte que é muito grande, que envolve a política, então a gente não realmente, nós, né, os cidadãos, não temos tanto a fazer a não ser ajudar as ONGs e se envolver, né, num certo tipo de ativismo nesse sentido. Mas, o que a gente pode fazer no macro? Né, no micro, desculpa, que é nós mesmos, né, na nossa casa, com a nossa família e tudo mais. A gente tem 3 casas, né? Eu gosto muito de pensar assim, né? Tem uma marca de um amigo nosso que é 3 casas, que é o kombucha, que a gente, kombucha fantástico, que a gente ama, né? Nem fazendo propaganda assim para eles, que a gente realmente gosta muito vive isso, né? Do kombucha. 3 casas por quê, gente? Porque o planeta é a nossa casa, né? A gente tem a nossa casa, que é onde a gente mora, e tem a nossa casa, nosso corpo, né, que é a nossa morada. Né? Só a gente sabe o que acontece dentro do nosso corpo. É a nossa casa pessoal ali. E o que a gente pode fazer, então, né, na nossa casa física? A gente pode ter alguns hábitos, né, mais saudáveis, por exemplo, separar o lixo. Então, mesmo se no seu prédio isso não é feito, você pode fazer isso. Composteiras são práticas também que estão sendo muito tidas em chácaras, não só chácaras, tem gente que faz composteira em casa também. Tem composteiras caseiras hoje, super fáceis de cuidar. Isso. E agrofloresta é uma coisa que, assim, tá muito em evidência, amanhã é o dia, né? Amanhã é o dia da agroecologia. Da agroecologia. Que depois funda, né, a prática da... Que foi da onde veio, né, a agrofloresta. Então, a gente incentivar esse tipo de prática, né? Então, isso envolve o quê? Comprar de pequenos produtores orgânicos, né? Agroflorestais. Isso também envolve denunciar práticas ilegais, isso é uma coisa muito legal que a Rosângela trouxe. Então, se você viu alguém iniciando um incêndio, se você viu alguém jogando um cigarro na natureza, se você viu qualquer coisa jogando, né? Qualquer coisa que for crime ambiental, você pode denunciar, tá, para o IBAMA. E eu acho que o básico, porque não maltratar os animais, né, e ajudar as ONGs está sendo aqui uma proposta nossa, né, um incentivo que a gente está fazendo para vocês, principalmente com relação a essa questão do Pantanal. Participar de comunidades que sustentam agriculturas, né, CSAs, que são também movimentos coletivos cooperativos no mundo todo, em Brasília, em qualquer parte do Brasil você vai encontrar. Então, assim, não maltratar os animais e não maltratar nós mesmos, né? Porque para onde que a gente quer ir, né? Com isso tudo. Então, assim, é um momento que a gente está com muita incerteza, né? Porque a gente não sabe quando vai acabar essa situação que a gente está vivendo. É claro que todo mundo já meio que relaxou, mas a gente precisa se cuidar. E as pessoas estão vivendo crises, né? Então, assim, de ansiedade, de depressão, vários tipos de crise emocionais. E o Brasil, não sei se vocês sabem, é o segundo país com o maior índice de ansiedade do mundo, só perto dos Estados Unidos. Tá? São 17% de pessoas que têm ansiedade no Brasil, isso só com relação aos índices oficiais, né? Eu acredito que depois da pandemia isso aí aumentou bastante. Porque realmente é uma questão, né? A questão da ansiedade. A gente estando desconectado da gente, estando num ritmo acelerado de alta produção, a gente acaba entrando num processo de ansiedade, porque a gente se distancia da nossa natureza e da natureza externa. Né? Outra questão são pensar nos desafios do futuro, né? E eu coloquei para vocês as superbactérias como uma coisa para a gente pensar, né? Como que a gente pode criar ferramentas para lidar bem com o que vai vir no futuro. Né? Que eu vou falar para vocês algumas ferramentas que a gente traz aqui. E outra coisa que eu queria dizer para vocês é que muita gente está usando aromaterapia durante essa pandemia
para manter a imunidade alta e também pesquisas que já estão mostrando a efetividade dos óleos essenciais na prevenção de diversos tipos de vírus e bactérias resistentes, né? Então, os óleos essenciais funcionam dando força para o nosso corpo. Então, o nosso corpo consegue se fortalecer imunologicamente para impedir também a proliferação desses micro-organismos dentro de nós. Então, uma forma de proteção também, tá? Complementar. E é importante a gente falar disso porque isso é utilidade pública nesse momento. Então, eu acho que é isso que eu estava falando, né? Para onde que a gente quer ir. Então, acho que esse tipo de conhecimento, que tanto consciência ambiental, quanto essa consciência de olhar para dentro e também de buscar formas naturais de se cuidar, é algo que pode nos dar um norte nesse momento. Porque são ferramentas para a gente crer num futuro mais integrado, uma possível saída para essa crise toda que a gente está vivendo no mundo. Pilares, né? Pilares. Por isso que a gente fala de essência, essencial é isso, são buscar o que é essencial, o que pode ser pilar para ajudar a gente a ter mais saúde integral, né? Exatamente. Então, a aromaterapia aqui no sentido de trazer essa missão, né? A gente aqui nesse evento tem essa missão de trazer para vocês de forma acessível informações de qualidade e com relação à utilidade pública, né? Então, a questão ambiental, a comunicação não violenta, porque relacionamentos abusivos e desentendimentos, né? Maior índice de separação que a gente está vivendo também é utilidade pública. Cultura de paz. Cultura de paz para um momento de vários conflitos. E a própria aromaterapia como uma forma natural da gente também estar se cuidando nesse momento tão desafiador. Então, o que é aromaterapia? Não sei se vocês todos sabem, mas aromaterapia é uma ciência e uma arte, tá? Que é milenar, porque já está aí há muito tempo. As plantas aromáticas estão na história, né, da humanidade, fazem parte dos cuidados, inclusive antes da existência da medicina. Então, o que a aromaterapia faz? Ela utiliza os extratos das plantas para o cuidado da saúde integral. Então, é um dos pilares da nossa escola, né, de Vivesense, que é também esse curso, o essencial da aromaterapia, né, que eu vou estar falando para vocês um pouquinho dele depois. Tá? Então, eu vou falar um pouco dos compromissos que a gente tem com a aromaterapia. A gente respeita muito essa arte, né? A gente entende que os óleos essenciais, eles são muito concentrados, para quem não sabe. Eu vou falar mais amanhã sobre os usos, né? Vou falar sobre o uso para a vida íntima, a gente vai falar várias coisas interessantes, né? Amanhã, eu acho que vai ser um dia bem quente. E são usos práticos para um resgate de uma coisa que é natural, né? O nosso prazer, assim, o prazer. Porque a gente está desconectado do prazer hoje em dia, né? É bem comum isso. A gente perde um pouco o contato com o prazer. E os óleos são uma ferramenta da gente se reconectar, tá, com esse prazer também. Então, a gente aqui no Vivesense tem esse compromisso, né, de honrar essa arte. Nosso trabalho envolve investigação científica, né, sempre está buscando fontes de qualidade, novas pesquisas. E também educação continuada, né, de qualidade. Tanto com esse curso que eu falei para vocês, que é totalmente online, quanto com aulas, né, que eu dou gratuitamente, através do Zoom, né, através do Instagram também, algumas lives, os conteúdos no Instagram, e a educação continuada, que é uma coisa que eu lidero, né, junto a esse movimento, que tem a ver com uma educação que são vários profissionais que trazem temas todos os sábados de manhã sobre os óleos essenciais para uma comunidade de pessoas que a gente tem. Então, a gente trabalha com esse aprender junto, né? Criar um aprendizado em equipe, sempre estar criando esse conhecimento compartilhado, né? Então, o nosso trabalho tem essa missão com a saúde integral, que é essa meta de, dentro do meio de tudo isso que a gente está vivendo, tentar criar um bem viver, estimular um autocuidado diário, um paradigma da prevenção em vez da doença, né?
Porque todas as linhas de trabalho que a gente tem aqui na Vivescence trabalham com isso, não é só aromaterapia, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, tanto a aromaterapia quanto a core energética são ferramentas, né? E o SE também, que é a outra técnica que eu trabalho. Tá? São ferramentas de quê? Então, primeiro, de autoconhecimento, porque com a Core Energetics a gente consegue olhar um pouco para a nossa caminhada, para a nossa jornada de vida, e a gente pode perceber nossas limitações, nossa personalidade, alguns padrões. Isso tudo envolve conhecer melhor a nós mesmos. E às vezes essas coisas ficam no inconsciente, a gente não percebe. Então, se conhecer tem a ver com isso, tomar consciência dessas partes que estão mais inconscientes. E a consciência corporal vem junto, porque é uma terapia que não é desconectada do corpo. A gente não trabalha só com a conversa, com a mente, a gente trabalha com exercícios e com respiração, com fechar os olhos e sentir o que está acontecendo dentro. Os exercícios movimentam a energia no corpo e dentro disso a gente consegue melhorar a vitalidade, né, no corpo. E aí você aumenta também a sua percepção corporal. É uma coisa que eu já falei que a gente está um pouco desconectado disso na maior parte das vezes. Um autocuidado também, porque tanto a core quanto a aromaterapia tem essa função de autorregulação, né, a experiência somática também, que o que é autorregulação? É no sentido de eu ter ferramentas para lidar com o que eu estou vivendo. Então, o Lucas falou, né? Paz não é ausência de conflito. O que isso quer dizer? Eu vou ter desafios no meu dia a dia, na minha vida, né, na minha família, né, no meu trabalho. Desafio então, é o que não falta. Né? Na política, enfim. Sempre vai ter desafios, discordâncias. E você poder se autorregular com essas ferramentas é uma coisa muito preciosa, né, para esse momento que a gente está vivendo, porque a aromaterapia vai ajudar a regular o seu sistema nervoso central e a experiência somática também, né, que é uma técnica de consciência corporal que vai trabalhando com as duas partes do sistema nervoso autônomo, o sistema simpático e parasimpático. E a core, com as descargas que a gente tem na terapia corporal, a gente também consegue liberar essa energia que está presa, né, de sobrecarga, muitas vezes, com excesso de informação, excesso de atividade ou excesso de informações, estresse, a gente pode liberar isso e aí ocorre também esse equilíbrio, tá? Mas o autocuidado no sentido de você perceber as suas necessidades, né? Identificar seus sentimentos. Identificar os seus sentimentos. Talvez até entrar em contato com as dores, né? Aquilo que é mais difícil, né? Mas que em alguma medida está bloqueando mesmo a pulsão de vida. A gente não abre uma brecha, não movimenta dentro, né? Isso é muito a visão da core, né? Que se a gente tem alguma área da vida que não está fluindo, provavelmente a gente tem alguma crença, alguma questão mais interna que está inconsciente, que está bloqueando aquilo, algum não. Então, dentro disso, a gente tem também uma ferramenta de gestão das emoções, porque dentro da aromaterapia a gente trabalha com inalação dessas substâncias aromáticas naturais, que são extremamente voláteis, então por isso você consegue inspirar e sentir o aroma, porque essas moléculas entram e se acoplam no seu sistema olfativo. E aí, naturalmente, você consegue se acalmar, porque elas enviam sinais para o seu sistema nervoso, para o seu sistema límbico, que é a área do cérebro que controla as suas emoções. Tá? A core também vai ajudar nessa gestão das emoções. Como? A gente vai fazer um exercício prático aqui hoje. Então, a gente vai ter uma meditação bem rápida e guiada, e eu quero que vocês percebam como que vocês estavam antes e como que vocês vão estar depois, tá, dessa meditação. Outra coisa é que tanto com a aromaterapia e com a core, a gente pode trabalhar crenças e padrões antigos de vibração. Então, com a terapia, a gente vai tomar consciência, e aí depois vai mudar aos poucos esses padrões. E com a aromaterapia, a gente também pode trabalhar nesse nível vibracional, tá? Que é um nível mais energético, né? Do nosso campo sutil, digamos assim. Porque tudo é energia. Então, e energia, como a gente fala, gente, não é uma força mística, não, tá?
Então, a própria bioeletricidade também e o registro corporal, né, celular, do que nos movimenta. Então, quando, por exemplo, você mexe muito o corpo e você não tem músculos suficientes para lidar com aquele exercício, o seu músculo vibra. Isso é bioelétrico, isso é energético. Então, a Core, ela nos ajuda a abrir esse espaço de entrar em contato com essa bioeletricidade e abrir mesmo espaços onde tem bolsões de, né, de sentimentos e emoções guardados para que possam ser liberados e que a gente possa ainda tomar posse deles e não ser refém deles. E aí, todo esse processo, gente, na Core, dos exercícios, que a gente faz alguns exercícios com o cliente, de ground, que a gente tem falado bastante aqui no Viver Sempre, né, no Instagram, do ground, tudo isso, a gente consegue começar a aumentar um pouco mais do prazer no corpo. E, naturalmente, a libido também pode acontecer isso, né? Principalmente se é uma pessoa que tem um padrão de menos energia, de menos libido, né? Aquela sensação de... Uma pessoa mais, né? Aquela pessoa se esvazia, né? Bola murcha, né? Então, isso aumenta muito a energia no corpo e o prazer também. A aromaterapia, a gente vai falar desse assunto amanhã, né? Porque a gente vai explicar como que os óleos vão atuar nessa área do prazer do cérebro. E na prática, né, eu vou dar o passo a passo de como que você pode usar os óleos para esse uso afrodisíaco, né, para estimular essas regiões do prazer no cérebro e no corpo. E a gente vai falar disso também. Tá? E, gente, assim, é maravilhoso porque os nossos sentidos, eles são muito inspirados pelo olfato, né? Todos os outros, o tato. Então, resgatar esse princípio de um enlace erótico que se utiliza da aromaterapia para produzir um encontro é um prazer que todo mundo merece. Eu também acho que vocês todos merecem sentir o benefício que vocês vão ter com o uso da aromaterapia. Nossa, muito bom. Tá? Porque realmente pouca gente sabe disso, dessa parte, né? Do lubrificante, tudo, que eu vou dar a receita amanhã. Então, eu acho que vocês precisam ter informação, acesso a essa informação, né? E... serviço de utilidade pública. Por favor, porque, né, também a gente precisa ter um pouquinho de prazer na vida, né? Muito prazer. Muito... Assim, no dia a dia, muito, claro, mas estou falando que a sexualidade é uma forma da gente criar momentos, né? De prazer na vida. E a gente pode fazer isso. Então, e, gente, olha, não é só quem tá em um relacionamento, tá? Se você tá sem um parceiro, uma parceira nesse momento, você também pode se beneficiar com o uso dos óleos essenciais para uso íntimo e afrodisíaco, né? Até porque é muito legal você poder se conhecer, né? Conhecer o seu corpo, conhecer as suas regiões erógenas e tudo mais, para quando você estiver numa relação, né, você pode comunicar isso para o outro. Então, isso é bem legal. Isso aqui que eu trouxe para vocês são só alguns benefícios, né, da aromaterapia, tanto na parte emocional quanto na parte física. Mas eu vou aprofundar nesses usos no domingo, porque no domingo eu vou focar na parte do suporte emocional, tá? Mas eu só queria dizer para vocês, né, que é uma grande ferramenta para a gente trabalhar não só com essa parte emocional, mas física. Então, para as mulheres que têm os ciclos, que são cíclicas, que passam por vários momentos no mês, pode ajudar a dar suporte para os ciclos da mulher, né, para as questões de útero, de TPM, de cólicas menstruais e até menopausa. Isso é muito importante. Inclusive no parto, né? Eu tô impressionada tanto de gente, né, que tá parindo. Muita gente perto da gente. Conhece. E eu tô também orientando várias grávidas, né, com relação à aromaterapia, tanto no pré-parto, no parto e no pós-parto, tá? Para um suporte emocional, a gente também usa, então, por exemplo, aqui antes de começar, né, é normal, às vezes antes de uma live a gente ficar um pouco nervoso, uma aula, uma apresentação, uma palestra, eu fiz a inalação do óleo de bergamota, que eu gosto muito. É um óleo que é muito bom para medo, para ansiedade, angústia, tá? E para você ficar mais leve também. É um óleo também da autocompaixão, tá? Então é bem legal para quem quer trabalhar essa questão do auto-amor. Tem vários outros para suporte emocional, mas como eu falei para vocês, eu vou falar no domingo,
tá? Sobre esses usos. Então, é imperdível. Domingo vou dar várias dicas importantes para esse momento que a gente está vivendo. E para o suporte respiratório e imune. Tá? Nisso a gente vai ter um evento lá em novembro, só focado nessa parte, que é só de aromaterapia. Em breve vocês vão saber mais sobre isso. Eu, por exemplo, tenho asma e hoje eu não uso mais bombinha devido à aromaterapia, graças a Deus. É o que tem me ajudado muito. Nos cuidados com a sua casa, nos usos cosméticos com a pele, né? Claro que com a pele a gente sempre tem que diluir, vou ensinar isso amanhã. E tanto o suporte digestivo e metabólico também, tá, gente? Então, isso é bem legal a gente conhecer um pouco, né, de todos os benefícios que a gente pode ter, porque às vezes a gente acha que é só um cheirinho, né, e não é. Então, agora vamos fazer a nossa meditação, é bem breve, tá? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quem tiver algum óleo essencial e quiser fazer uma inalação, pode também. Tá? Se você não tiver, não tem problema, você vai só trabalhar com a sua respiração. Então, se você estiver sentado com os pés no chão, é o ideal, mas se você estiver sem os pés no chão, não tem problema. Então, a gente fecha os olhos, fica com a coluna ereta, numa posição confortável. A gente vai inspirar profundamente algumas vezes pelas narinas e vai soltar pela boca, relaxando o maxilar, deixando a garganta bem relaxada para que o ar possa sair. Então, a gente inspira, solta o ar pela boca. Aproveita e solta um som suave que te traz uma calma. Mais uma vez. Quando você inspirar, sente o ar entrando lá, expandindo a sua barriga, todo o seu tórax. E solta. Mais uma vez. Agora você só relaxa. Vai percebendo o seu corpo. Sente o encoste do seu corpo na poltrona. O apoio do seu assento. Vai sentindo as suas pernas conectadas no chão, em contato com o chão. Perceba a superfície que faz contato dos seus pés ou das suas pernas com o chão. Lembre de sempre ir respirando, trazendo a consciência para a respiração. Se em algum momento vier algum pensamento, você só volta para a respiração e para o seu corpo. Agora nós vamos tomar consciência dos nossos pés, das nossas pernas, como raízes que nos sustentam, que nos dão segurança, que nos dão suporte para ficarmos de pé sobre a terra. Sente então as suas pernas, imagina um fio verde, marrom, que desce lá do topo da sua cabeça e atravessa as suas pernas. Esse fio verde, marrom, vai descendo pelas suas pernas e desce lá do meio do seu pé, vai entrando na terra. E aí você pode imaginar entrando na terra molhada, com as raízes das plantas. Esse fio são as suas raízes. Vai se conectando com essas raízes e vai respirando.
Então, você imagina essas raízes entrando na terra profundo. Observa o tamanho das suas raízes, qual a profundidade que elas chegam. Vai soltando o ar pela boca, com o maxilar relaxado, entreaberto. A partir das suas raízes bem firmes no chão, você vai sentindo todo o seu corpo como se fosse um tronco de uma árvore. Observa como é o seu tronco. E você vai tomando consciência do seu peito, que é o lugar de onde saem seus galhos, seus braços, sua cabeça, seus cabelos. São seus galhos. Observa se a sua árvore tem frutos, tem folhas, quais são as cores. E vai percebendo que a sua árvore troca informações com o meio ambiente. Ela sente o oxigênio entrando, o sol entrando. Tudo isso que alimenta essa árvore. É o ar, é o vento, a água, o sol. Bem conectado com a sua árvore do seu corpo. Eu vou pedir para, nesse momento, a gente só se conectar com todos os lugares onde estão em incêndio, onde tem queimadas. Sentindo a árvore do nosso corpo, a gente vai, por 1 minuto, ficar em silêncio, imaginando a chuva caindo. Nós somos uma árvore desse local. E a chuva vai cair, os pingos de chuva vão cair sobre nós. Então, imagine, é um exercício imaginativo, consciente com o seu corpo. Durante esse 1 minuto, imagine as gotas de chuva caindo, molhando, acalmando, regenerando. E apenas respire com essa imagem, essa sensação da chuva. Escute o barulho da chuva. Tome uma respiração profunda e vai voltando para as suas pernas, para o seu corpo aqui agora. Bem devagar, você vai abrindo os olhos, olhando para baixo. No seu tempo. Vamos respirar, né, profundamente. E a gente quer encerrar hoje, né, esse momento especial agradecendo vocês que confiaram e que se disponibilizaram a estar com a gente nesse pequeno período
dessa noite de sexta-feira. Lembrando que amanhã, sábado e domingo, no mesmo horário, às 19 horas, a gente vai estar junto, amanhã pelo YouTube e no domingo de uma maneira especial, através do Zoom. Então, gente, agende-se, guarde esse momento para estar junto, porque a gente realmente preparou com muito carinho e uma alta vibração para que a gente possa realmente se nutrir, realmente refletir, realmente se transformar. A gente quer cantar essa música agora em homenagem a toda e qualquer pessoa que hoje esteja fazendo aniversário, que esteja passando por um período novo de vida. Eu quero, em especial, honrar a minha mãe, que faz aniversário hoje, Beatriz Terezinha Alves, e, em nome dela, honrar a todas as mães, a todas as avós, a todas as anciãs, que são uma representação dessa força feminina que habita a natureza de todos, né? Todos e todas. Mas as mulheres anciãs de cada família merecem todo o respeito, toda a admiração e toda a honra. Então a gente vai cantar uma música de uma mulher também que é fantástica, a Flávia Venceslau, que chama Te Desejo Vida. Se você souber cantar, canta com a gente daí, tá? A gente vai estar imaginando vocês fazendo assim, tá bom? Vamos junto. Eu te desejo vida, longa vida. Eu te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os seus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua também venha te apagar, e que a mais doce estrela seja a sua guia, como mais singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, a voz de pai amigo e olhar de amor. Coração de menino cheio de esperança, a voz de pai amigo e olhar de amor. Nós te desejamos vida, longa vida, uma alegria.